Paz e graça da parte do nosso bom Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Interpretando as Escrituras. É com muito prazer e com muita alegria que lhes dou as boas-vindas, desejando que novamente possamos interpretar um texto complicado ou uma temática difícil de interpretar e que causa muitas vezes polémica dentro de várias denominações religiosas. Portanto, é com muito gosto que lhes peço que me possam acompanhar também neste estudo. Como se deve vestir uma cristã? Esta é uma pergunta feita várias vezes nos tempos modernos, quer por dirigentes eclesiásticos, quer por cristãs sinceras que buscam estar de acordo com os requisitos de Deus. Na argumentação para responder esta pergunta, encontram-se duas posições contrárias. A primeira posição defende que Deus apenas vê o interior, o coração, e que não se preocupa com o exterior da pessoa. Por outro lado, uma segunda posição defende que Deus chamou-nos a ser santos de uma forma total, e parte dessa santidade está relacionada com o aspecto exterior do crente. O texto do Novo Testamento que geralmente é utilizado para debater esta questão é o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se atavíem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. E enquanto alguns afirmam que este traje honesto pode ser qualquer tipo de roupa decente, outros afirmam que se refere ao estilo de roupa usado pelas cristãs no tempo de Cristo, que se baseava em saias compridas, simples e decentes. Mas o que será que Paulo quis realmente dizer nesse texto? O que tem a Bíblia para nos dizer sobre o assunto? Para iniciar a minha explanação sobre esta temática, gostaria de ler, em primeiro lugar, o texto de Provérbios 7, 10 a 12. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e requieta. Não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e espreitando por todos os cantos. Este texto fala-nos de uma mulher astuta de coração, com enfeites de prostituta, atuando com sensualidade para conquistar o olhar e o desejo dos homens. Espreitando por todos os cantos para ver se encontrava algum que estivesse atento à sua sensualidade. Constatamos como os enfeites, como a roupa é determinante para caracterizar uma pessoa. Tão importante que na Bíblia aparece este texto fazendo menção a uma mulher que, através da sua maneira de vestir, podia ser caracterizada como uma prostituta. O certo é que a vaidade na roupa também tem contaminado muitas cristãs. Constatamos atualmente um abrandamento sem escrúpulos da lei de Deus, uma adaptação liviana a formas de pensar e viver mundanos. E isso sob invocação da chamada liberdade de espírito. Com muita facilidade, quer por vergonha, quer por timidez, ou ainda pelo famoso e infeliz senso de grupo, alguns crentes deixaram-se levar de arrastão por padrões de incrédulos no modo de se vestirem. Nesse contexto, muitos argumentam: todo mundo faz assim, todo mundo se veste assim. E, em consequência, a voz da palavra de Deus tem sido lentamente rebaixada pela voz dos mídia, pela indústria da moda ou até pela opinião pública. E os fundamentos da moralidade cristã desgastaram-se, quase a ponto da extinção. A indústria da moda diz simplesmente: esta é a roupa da moda, e a sociedade despiu-se com a extrema rapidez. A bandeira das feministas é: este é o meu corpo, eu faço o que quero. O clamor da Jezabel moderna é: esta é a minha liberdade, eu faço o que quero. No entanto,
quando vamos às Escrituras, a sua declaração é: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ora, se somos verdadeiramente crentes, isto significa que não nos pertencemos. Todo o nosso ser, isto é, o corpo, a alma e o espírito, é propriedade adquirida por Cristo. E o preço pago pelo nosso corpo foi o traspassamento do corpo de Jesus. O nosso corpo pertence-lhe agora. Jesus redimiu mediante o seu sangue no Calvário. Portanto, temos de pensar bem na maneira como nós nos adornamos ou como adornamos esta propriedade adquirida pelo sangue do Senhor Jesus. O pregador John Owen, no seu livro The Nature and Causes of Apostasy, diz: há muito tempo a vaidade tem sido acrescentada às roupas, com modas e maneiras de vestir levianas, tolas e lascivas. Por outro lado, Agostinho, um dos pais da Igreja, disse: vestes supérfluas são piores do que a prostituição, porque esta corrompe apenas a castidade, mas aquelas corrompem a natureza da pessoa. John Bunyan abordou a questão da seguinte maneira: por que é que muitas mulheres saem de casa com os ombros desnudos e seios à mostra? É para honrar a Deus e adornar o Evangelho? É para tornar o cristianismo atraente e fazer os pecadores desejarem a salvação? Não, não. Pelo contrário, elas fazem-no para satisfazer suas próprias concupiscências. Creio que Satanás tem atraído mais pessoas ao pecado de impureza por meio do esplendoroso desfile de roupas requintadas do que poderia ter atraído sem a utilização de tais roupas. Também Charles Spurgeon disse: Londres recebe suas modas diretamente de Paris e Paris a recebe diretamente do inferno. Portanto, o mundo e os deuses da moda não devem ser o padrão para a maneira de vestir do crente. Mulheres e homens precisam entender claramente que as roupas constituem uma verdadeira linguagem do corpo, quer reconheçamos, quer não. E à luz deste facto, os servos e as servas de Deus devem desejar fervorosamente promover a pureza em si mesmos e naqueles que os cercam. A forma como nós nos vestimos deve ter a intenção de glorificar a Deus e não de pôr em evidências partes do nosso corpo. A mini saia, por exemplo, que ficou registada como a marca da revolução sexual, ela foi desenhada pela estilista Mary Quantin e ela afirmou: eu fiz as mini saias para que um homem possa olhar para uma mulher e dizer: aqui está uma mulher que me dá tudo o que quero. O estilista Alison Lurie diz no seu livro The Language of Clothes: historicamente, a vergonha parece ter exercido pouca influência no desenvolvimento das roupas. Pessoas usam vestes que são desenhadas e preparadas a fim de mostrar grande parte do corpo quando estão em movimento. Como podemos constatar, não é somente a Bíblia ou os pregadores fundamentalistas que pensam que é impróprio para a mulher descobrir as suas partes íntimas. O propósito da indústria da moda não é cobrir o corpo, mas vesti-lo de um modo sensual ou descobri-lo. E muitas cristãs não percebem que as suas roupas sensuais estão a mostrar o seu corpo quando usadas na Igreja do Senhor, que é um lugar de reverência, de recato, temor e de pureza, tirando desta maneira muitas vezes a atenção não só dos visitantes, mas também dos seus irmãos em Cristo. E fora da Igreja, estas cristãs não são a luz do mundo, pois expõem o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, ao vitupério e ao escárnio. Algumas argumentam que se a sua maneira de vestir é motivo para que alguns homens pequem, isto não é culpa delas, mas sim devido à perversidade dos homens e que, portanto, não têm que mudar a sua maneira de vestir. Os homens é que têm que mudar a sua maneira de pensar.
Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 31, nós podemos ler: não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem à Igreja de Deus. Se sabemos que algo poderá fazer um irmão ou uma irmã pecar, devemos abster-nos de o fazer, porque senão tornamo-nos participantes do seu pecado também. Mas vamos analisar o primeiro texto, ou o texto que foi lido na introdução pela Diana. Lemos o texto de 1 Timóteo capítulo 2, 9 e 10, que eu gostaria de ler novamente convosco, e vamos interpretar então este texto para conseguirmos perceber realmente o que é que Paulo quis dizer neste texto. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aqui, como reparar, nós tínhamos ali algumas palavras sublinhadas, e essas são as palavras que nós iremos analisar, porque convém ir ao grego para nós chegarmos a uma conclusão daquilo que Paulo nos está a dizer e não às traduções que muitas vezes são mal feitas na Bíblia, não é? Então, a primeira palavra, ou as primeiras duas palavras que nós tínhamos sublinhado, eram as palavras traje honesto. No grego, a palavra que encontramos, que foi traduzida para traje honesto, é a palavra katastola. E katastola significa uma peça de vestir comprida e larga. Muito bem, então aqui vemos que a maneira de vestir que Paulo está a dizer, não é? Tinha que ser uma peça de roupa que fosse comprida e larga. Então ele aconselha as mulheres a vestir uma peça de vestir comprida e larga. Agora, algumas pessoas podem dizer então, mas essa peça comprida e larga podem ser umas calças. Mas eu pergunto, usavam as cristãs calças no tempo de Jesus? Claro que não. Então só se pode estar a referir a saias, naturalmente. Mas imaginemos que pessoas argumentam que os tempos agora são outros e que não haverá problema se uma mulher usar calças, desde que estas sejam compridas e largas, como diz o texto. Eu pergunto, será que as mulheres que defendem que se podem usar calças compridas e largas estão realmente interessadas em vestir este tipo de calças ou estarão mais interessadas noutro tipo de calças? Vamos analisar a palavra seguinte, pudor. Esta palavra, pudor, traduz-se da palavra grega aidos, que transmite a ideia de baixar os olhos. O pudor é a precaução ou a reserva que te dá vergonha por te exibires ou atraíres a atenção. E a outra palavra era a modéstia. A modéstia refere-se à humildade e à simplicidade. Também inclui a ideia de domínio próprio, de colocar-se limites e de ser moderado ou moderada. Portanto, neste texto, Paulo está a dizer para as cristãs se vestirem com uma peça de roupa comprida e larga, que esta mesma roupa transmite uma reserva e mostrar algo ou exibir alguma parte do corpo para não atrair a atenção. E que a roupa seja simples e moderada. Uma tradução do grego para o português, de uma maneira mais compreensível, poderia muito bem ser que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem de traje comprido e largo, com reserva, simplicidade, sem atrair a atenção e nem com o desejo de se exibirem, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Portanto, este é o modelo, ou isto é o que Paulo nos quer transmitir através deste texto de Timóteo. Penso que qualquer pessoa que for sincera do coração consegue entender esta mensagem que Paulo estava a transmitir. Eu penso que muitas vezes as mulheres também se sentem um pouco atingidas com esta situação, porque sempre se fala muito da roupa da mulher, mas não da roupa do homem. E eu gostaria também de alertar o homem, porque ainda que este texto se refira às mulheres, não é desejo de Deus que os homens usem calças muito apertadas, onde também muitas vezes
se consegue definir ou se consegue mostrar, não é, as curvas tanto do órgão sexual como das pernas, como de outras partes do corpo, não é? Portanto, homens, tenham muita atenção também com o género de roupa que escolhem para vestir, porque pode não ser do agrado de Deus. Convém nós termos uma roupa que seja larga e que não mostre nenhuma parte do corpo que não tem que ser mostrada, não é? E nesse aspecto convém recordar as palavras de Deus. E vamos a Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, que diz: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Diz que é abominação quando o homem veste roupa de mulher e quando a mulher veste roupa de homem. Portanto, nós quando vemos o nosso contexto, não é? Um homem a querer vestir aquelas calças que, infelizmente, são as calças que as mulheres usam hoje em dia, não é? Justinhas. Parece que cada vez o homem se está a tornar mais numa mulher e a mulher a tornar-se mais num homem. Portanto, tem que estar bem definido o que é um homem e o que é uma mulher. E se o homem usa roupa de mulher e a mulher roupa de homem, isto é abominação para o Senhor. E acompanhem-me no seguinte texto para nós entendermos qual é o resultado ou qual vai ser a condenação para aqueles que praticam abominações. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E não entrará nela, na Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E por isso é que a nossa santidade, queridos irmãos e queridas irmãs, deve ser total, tanto interior como exterior. E nesse aspecto, a nossa maneira de vestir conta e muito. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui nós vemos qual é o pedido do Senhor, que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Todo o nosso ser deve ser santificado. E porquê? O Senhor Jesus diz, porque eu sou santo, então sede vós também santos em todo o vosso ser. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente aqui transmite a mesma ideia de santificação. Portanto, corpo, espírito, alma, todo o nosso ser deve ser santificado. Isso inclui tanto o nosso interior como o nosso exterior. Porque se nós não nos santificarmos no nosso interior como no nosso exterior, há uma condenação. Hebreus 12, capítulo 14 diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Querido amigo, querida amiga, Deus deu a bênção à mulher de ter um corpo bonito, mas também o dever de o reservar para unicamente um homem, com o qual se deveria tornar uma só carne, como lemos no livro do Gênesis. Aliás, quando vamos ao Gênesis, podemos retirar uma lição muito importante da parte de Deus. Quando Adão e Eva pecaram e viram que estavam nus, eles taparam a sua desnudez com folhas de figueira. Mas Deus não esteve de acordo com a maneira como eles estavam cobertos e fez-lhes túnicas de pele para os cobrir. E é muito interessante porque a palavra hebraica, para a qual foi traduzida a palavra túnica, refere-se a uma peça de roupa que vai desde o pescoço até abaixo dos joelhos. Esse foi o desenho de roupa que o Senhor definiu para o ser humano no Éden. Se nós temos este desejo de voltar a um Éden restaurado, nós temos de ter o cuidado de ir com a mesma roupa, ou vestirmos a mesma maneira daquela que Deus desenhou para nós, não é? Portanto, tenhamos o cuidado
de cumprirmos com os mandatos do Senhor. Recordemos-nos que se alguma pessoa não nos conhece, ainda não conhece o nosso coração, então aquilo que Ele vai identificar é aquilo que nós trazemos no exterior. E aquilo que nós trazemos no exterior vai caracterizar aquilo que nós temos no nosso interior, no nosso coração. Portanto, queríamos deixar o texto Romanos 12:2 para terminar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.